Olá, pessoal. Eu sou o Leandro Manso, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse vídeo faz parte do material da disciplina Eletrônica Digital para os cursos de Engenharia Elétrica. No vídeo de hoje, estudaremos sobre codificadores e decodificadores. Em circuitos digitais, as informações e os dados são codificados em códigos binários e são continuamente submetidos a diversas operações. Dentre os circuitos com essa finalidade, podemos destacar os decodificadores, os codificadores, os multiplexadores e os demultiplexadores e os comparadores. Todos estes CIs estão classificados na categoria de circuitos MSI, circuitos de média escala de integração, ou seja, circuitos que possuem centenas de portas lógicas na sua constituição. Os decodificadores são circuitos lógicos que recebem um conjunto de entradas que representam um número binário e ativam apenas a saída correspondente a este número. Então, temos aqui o exemplo de um decodificador. Esse decodificador ele tem N entradas e ele interpreta essas N entradas como se fosse um número binário de N bits, formado aqui por AN-1, AN-2, até A2, A1, A0, e dependendo do valor desse número, ele vai ativar uma das suas M saídas. Então, por exemplo, para o número 00000, ele vai ativar a saída 0. Para o 000001, ele vai ativar a saída 1. E assim sucessivamente. Tendo N entradas e M saídas, o valor de M pode ser, no máximo, 2 elevado a N. Porque com o número binário de N bits, a gente consegue representar até 2 elevado a N valores distintos. Um exemplo de decodificador bastante utilizado é o decodificador de BCD para decimal, em que ele vai decodificar um número de 4 bits na entrada e ativar uma das 10 saídas, correspondente ao código BCD presente na entrada. Aqui temos um exemplo de um decodificador de 3 para 8 linhas, ou seja, ele possui 3 entradas. Sendo assim, ele pode ativar até no máximo 2 elevado a 3, 8 saídas. Essas 3 entradas, elas são interpretadas como sendo um número binário. No caso aqui, o bit C é o bit mais significativo. Então, o número binário da entrada é o número CBA. O comportamento desse circuito está descrito aqui nessa tabela. Então, por exemplo, para o caso em que C, B e A são iguais a zero, a saída que vai ser ativada é a saída 0. Todas as outras, da saída 7 até a saída 1, permanecem iguais a zero, ou seja, no seu estado inativo. Somente a saída 0 vai ser ativada. Quando o número CBA é igual a 001, apenas a saída 1 será ativada, todas as outras serão mantidas em zero. Então é importante a gente frisar que nos circuitos decodificadores, apenas uma das saídas é ativada por vez, tá? E quem controla qual delas vai ser ativada é o número binário presente na entrada. Então, em termos de equação em álgebra booleana, a saída 0 ela é descrita por C barra, B barra, A barra. Ou seja, ela vai ser 1 apenas quando C, B e A forem iguais a 0. E assim, a gente pode descrever aqui a equação de cada uma das saídas. Por exemplo, a saída 7, ela é CBA. Ou seja, ela só vai ser 1 quando C for igual a 1, B for igual a 1 e A for igual a 1. Então, aqui a gente tem o circuito interno desse decodificador, que é composto por portas AND e inversores. E aí percebam, quando as 3 entradas são 0, após o inversor aqui, todas elas vão ser 1. E aí na porta 0, eu vou ter ligado aqui 1, o outro também 1, e na outra entrada também 1.
Então, se nessa end aqui entrou 1 e 1, a saída dela vai ser também 1. E só essa saída aqui vai ser ativada. Se a gente for perceber, em todas as outras, ó, nessa porta 1 aqui, vai entrar 0. Nessa porta 2, vai entrar 0. Então, em cada uma dessas outras portas, vai ter pelo menos uma entrada igual a 0, fazendo com que a saída seja igual a 0. Um exemplo de CI comercial que realiza essa operação de decodificador é o 74138. Esse circuito ele possui 3 entradas, 8 saídas e uma lógica que gera sinal de habilitação. Tá? E então, a operação dele vai ser exatamente igual a gente viu no slide anterior, desde que a lógica de habilitação esteja habilitando o funcionamento do CI. Ou seja, quando esses três ES aqui, E1, E2 e E3, são, respectivamente, 0, 0 e 1, significa que a saída dessa porta end aqui, ou seja, esse sinal E aqui, vai ser igual a 1 e que esse circuito está habilitado. E estando habilitado, ele vai ativar a saída correspondente ao número binário contido aqui na entrada. Se for o número 000, vai ativar a saída 0. Se for 001, vai ativar a saída 1 e assim sucessivamente. Aqui a gente está mostrando a estrutura interna desse CI, que é bastante semelhante à que a gente viu no slide anterior, exceto pela lógica de habilitação aqui. Tá? Aqui está a tabela que descreve o comportamento desse CI. Então percebam, qualquer valor de E1, E2 e E3 que sejam diferentes de 0, 0 e 1, as saídas estarão desabilitadas, tá? E reparem, ó, as saídas aqui, né, elas são barradas, ó. Tem a representação da bolinha aqui no diagrama do circuito. Então significa que essas saídas são ativas em nível lógico baixo, ou seja, estar desabilitadas significam que todas elas estarão em nível lógico alto. Então agora vamos ver um exemplo. Qual saída será ativada para letra A primeiro aqui, ó, E3 igual a E2 barra, que é igual a 1, então temos 1 e 1, E1 barra igual a 0, A2 igual a A1 igual a 1 e A0 igual a 0. Então temos essas entradas aqui. E aí percebam, ó, E1 barra igual a 0, E2 barra igual a 1 e E3 igual a 1 não vão habilitar esse circuito, porque o meu E aqui vai ser igual a 0. Então, eu vou estar em alguma dessas três condições aqui. Ó, meu circuito está desabilitado. Então, todas as saídas vão ser nível lógico alto. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 e 1. Tá? Então, percebam, ó, não importou o valor que estava aqui na entrada. Se a combinação dos três ES aqui não habilitam o circuito, todas as saídas permanecem em nível lógico 1, ou seja, inativas. Agora vamos ver esse outro exemplo aqui. Agora o E3 vale 1, o E2 e o E1 valem 0, A2 vale 0, A1 vale 1 e A0 vale 1. E agora percebam, essa combinação aqui, ó, 001, ó, 001, ela habilita o circuito. Então, esse cara aqui vai ser igual a 1 e o circuito está habilitado. E se ele está habilitado, ele vai responder ao código de entrada A2, A1, A0, que é 0, 1 e 1. Sendo 0, 1 e 1, ele vai ativar a saída número 3. Então, a saída número 3 vai ser 0 e todas as outras vão ser iguais a 1. Então, percebam, no exemplo anterior, a combinação das entradas de habilitação não habilitaram o CI. Então, todas as saídas ficaram inativas. Agora,
Como o CI está habilitado, a saída ativa é correspondente ao código binário presente na entrada. No nosso caso aqui, foi a saída número 3. E aí, pessoal, graças à lógica de enable, né, a essa entrada de habilitação, a gente pode associar vários CIs 74138 de forma a aumentar a capacidade do nosso decodificador. Por exemplo, aqui a gente está associando 4 CIs para formar um decodificador de 32 saídas. Então, para enumerar cada uma dessas 32 saídas, a gente precisa de uma entrada de 5 bits. Cada um desses decodificadores possui apenas 3 bits de entrada. E os outros dois? Os outros dois eles vão ser responsáveis pela lógica de habilitação, de tal forma que apenas um dos CIs seja habilitado por vez. Vamos ver então um exemplo que vai facilitar a nossa análise. Nesse exemplo, então, a gente quer determinar qual saída será ativada para essa combinação de entrada aqui, ó, 01101. Então, eu vou ter A4 igual a 0, A3 igual a 1, A2 igual a 1, A1 igual a 0 e A0 igual a 1. E aí agora então, para saber qual saída vai estar ativada, eu preciso saber qual dos CIs 74138 vai estar habilitado, se é o Z1, o Z2, o Z3 ou o Z4. Então vamos lá. Para esses valores de A4 e de A3, que vocês podem perceber aqui, ó, tanto o A4 e o A3, eles estão sempre conectados, ó, na lógica de enable desses CIs, tá? Então, para A4 igual a 0 e A3 igual a 1, a gente vai ter aqui 1, 0, 1. 101 não habilita esse CI aqui. Por quê? Eu precisava de 001. Então, esse cara aqui está desabilitado. Estando desabilitado, todas as suas saídas estão no seu estado inativo, que é nível lógico 1. Continuando aqui, na entrada do segundo CI aqui, do Z2, a gente vai ter aqui 0, 0 e 1. 0, 0 e 1 habilita esse CI aqui. Ou seja, esse cara vai estar funcionando e uma das saídas dele vai estar no seu estado ativo. Qual saída é essa? Depende do valor aqui das entradas, ó, A2, A1 e A0. As entradas A2, A1 e A0 são 1, 0 e 1, respectivamente. A gente vai ter aqui 1, 0 e 1. Então, a saída que vai ser ativada é a saída número 5, que vai ficar com o valor 0. E as outras? As outras vão ter valor 1. Então, percebam, apenas a saída 5, né, no decodificador, apenas uma saída por vez é que vai possuir estado ativo. Então, apenas a saída 5. No Z3 aqui, a gente vai ter aqui 0, 1 e 0, que não habilita esse cara. Então, todas as saídas vão estar no estado inativo. Para o Z4, então, a gente vai ter 0. Essa entrada 2 aqui, ela é o A3 invertido, então 0 também. E depois aqui 0. Esses valores não habilitam a saída desse CI. Então, a gente também vai ter aqui todas as saídas no seu estado inativo. No caso desse exemplo, a saída para essa combinação aqui das entradas 01101 é a saída 5 do CI Z2. Então, vai ser a saída 5 do Z2. Agora, esse outro exemplo aqui da letra B. Qual faixa de valores vai ativar as saídas do CI Z4? Então, o Z4 é esse último cara aqui, ó. Para que as saídas desse CI estejam ativadas, o enable dele precisa estar habilitado. Para isso, a gente precisa que aqui tenha 0, 0 e 1. Se eu preciso de ter esses valores aqui, né, por exemplo, se eu preciso de ter 1 nessa entrada 3 aqui,
ela está conectada lá no A4. Então, o A4 precisa ser igual a 1. Se eu preciso de 0 nessa entrada 2 aqui, ela está passando aqui por esse inversor, então para ter 0 aqui eu tenho que ter 1 aqui na entrada dele, e esse cara está ligado lá no A3. Então o A3 também precisa ser 1. Então eu preciso de A4 igual a 1 e A3 igual a 1. Dessa forma, se eu tenho o número binário A4, A3, A2, A1 e A0 igual a 1, 1, 0, 0, 0, eu vou ativar a saída 0 desse CI-Z4. Se eu tenho 1, 1, 0, 0, 1, eu vou ativar a saída 1 desse Z4. E assim sucessivamente, até 1, 1, 1, 1 e 1, que eu vou ativar a saída 7 desse CI-Z4. Então, do valor 1, 1, 0, 0, 0 até o valor 1, 1, 1, 1 e 1, eu estou ativando as saídas do Z4. E percebam que para esses valores de A3 e de A4 igual a 1 e 1, apenas esse CI aqui é habilitado, todos os outros não serão. Então, quando o A4 é igual a 1 e A3 é igual a 0, apenas o Z4 funciona. Se o A4 for igual a 1 e o A3 for igual a 0, eu vou habilitar apenas o Z3. Se o A4 for igual a 0 e o A3 for igual a 1, eu vou habilitar apenas o Z2, como a gente viu no exemplo anterior. E se o A4 for igual a 0 e o A3 for igual a 0 também, eu vou estar habilitando apenas o Z1. Então percebam que para cada uma das combinações entre A4 e A3, apenas um dos 4 decodificadores 74138 estarão operando e todos os outros desabilitados. Então é dessa forma que a gente consegue aumentar a capacidade do nosso decodificador, né, associando 4 CIs juntos e utilizando os bits mais significativos da nossa entrada de 5 bits como parte da lógica de habilitação desses CIs. Um exemplo de decodificador bastante utilizado é o que comentamos anteriormente, o decodificador de BCD para decimal. Aqui temos o exemplo do 7442. Então, se ele é um decodificador BCD para decimal, ele tem que ter na sua entrada um código BCD, ou seja, um número binário de 4 bits que represente cada um dos algarismos dos números decimais, do 0 até o 9. E então possuir 10 saídas, cada uma responsável por decodificar cada um desses algarismos. Então, se o código BCD na entrada for 0000, que representa o número binário 0, a saída ativada vai ser a saída 0. Se for o 0001, que representa o número binário 1, a saída ativada vai ser a saída 1. Reparem que a saída aqui ela também está barrada, ó. Então, o nível ativo dessa saída é nível lógico 0. E, portanto, quando ela está inativa, ela vai possuir nível lógico 1. Aqui à direita, temos a estrutura interna desse decodificador e, como vocês podem perceber, ela é bastante semelhante à dos outros que a gente já viu, né? Segue a mesma lógica. Aqui temos um exemplo do 7445, que ele é um decodificador barra driver BCD para decimal. Por que o barra driver? Porque a sua saída ela é uma saída em coletor aberto. Ó. Percebam o símbolozinho aqui de coletor aberto. Isso significa que eu posso alimentar cargas de maior tensão e maior potência. No caso aqui do nosso exemplo, a gente está associando um 7445, que é um decodificador barra driver de BCD para decimal, e um contador. Aqui a gente está utilizando o 74ALS163, contador de módulo 16, para temporizar e sequenciar
o acionamento de duas cargas, representadas aqui por esses resistores K1 e K2. Reparem que essas cargas são cargas de 24 volts. Elas não poderiam ser acionadas por um CI que não possuísse saída em coletor aberto. Vamos ver agora então quando que cada uma dessas cargas será acionada. Elas vão depender da saída O3 e O6, que eu já coloquei aqui no nosso diagrama de temporização. E quem vai determinar quando que a saída 3 ou quando a saída 6 vai estar ativada? O número binário que está aqui na entrada, ó, que é exatamente a saída desse contador. De acordo com as entradas aqui desse contador, ó, em cada borda de subida do clock, esse contador incrementa o seu valor. Então, suponhamos que ele começou aqui no estado 0000. Na próxima borda de clock, ele vai para o 0001. Depois para o 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111. Vou colocar aqui em cima os valores em decimal dessa contagem para facilitar aqui para a gente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí o que acontece? A saída 3, que está acionando essa carga aqui K1, ela só vai estar ativada quando a entrada aqui for igual a 3. Ou seja, ela vai permanecer em nível lógico 1. Quando a saída do contador for igual a 3, ela vai para nível lógico 0, ou seja, ela vai estar ativada. Quando o contador for para 4, ela volta para nível lógico 1 e permanece enquanto a saída do contador for diferente de 3. Para a saída 6, o raciocínio é semelhante. Ela vai permanecer igual a 1, ou seja, no estado inativo, até o contador chegar em 6. Quando o contador chegar em 6, ela vai ser ativada, ou seja, vai para nível lógico 0 e depois volta para 1 enquanto o contador não for 6 novamente. Percebam que esse contador ele vai ser cíclico, então a contagem vai chegar no 15 e vai voltar em 0. E aí o processo se repete. Quando ele chegar no 3 novamente, a carga K1 é ativada. Quando ele chegar no 6 novamente, a carga K2 é ativada. E aí percebam então que a gente pode utilizar essa lógica para sequenciar, né, e temporizar o acionamento de várias cargas, né? Basta eu conectar elas ali na sequência que eu quiser e para temporizar basta eu alterar a frequência de contagem desse contador. Então, um exemplo aqui de utilização de um decodificador, no caso aqui é um decodificador barra driver, porque ele possui saída em coletor aberto, e com isso eu consigo acionar cargas de maior tensão e potência. Agora, pessoal, nós vamos ver o decodificador para display de 7 segmentos. Os displays de 7 segmentos são esses displays como mostrado aqui nessa figura, em que eu consigo representar os caracteres numéricos através desses segmentos aqui. Então, controlando quais segmentos estão acesos e quais estão apagados, eu consigo representar os números. Por exemplo, se eu apagar esse segmento aqui do meio e manter os outros 6 segmentos acesos, eu estou representando o número 0. Se eu manter aceso somente esse segmento e apagar todos os outros, eu vou estar mostrando o número 1. E assim vai para todos os outros números decimais, né? Então a gente tem 7 segmentos representados aqui, segmento A, B, C, D, E, F, G, e dependendo de quais deles eu mantenho aceso e quais deles eu mantenho apagado, eu consigo representar os números decimais como mostrado aqui nessa figura mais à direita. Os segmentos desses display, eles são LEDs, que a gente pode acionar cada um deles individualmente. Esses LEDs eles podem estar conectados em duas configurações diferentes. Se o display for do tipo catodo comum, o que acontece é que o catodo de todos os LEDs eles estão ligados em comum.
e o anodo é individual, para que a gente possa controlar qual LED a gente quer acender. Quando o display é do tipo anodo comum, o anodo de todos os LEDs estão ligados em comum e o catodo é individual, para que da mesma forma a gente possa controlar qual LED a gente quer acender. O display ser catodo comum ou anodo comum, ele altera um pouco a maneira da gente acender ou apagar o LED. Para os displays do tipo catodo comum, normalmente o catodo é ligado no GND e para acender cada um dos LEDs a gente tem que colocar VCC, ou seja, nível lógico 1. Já os displays do tipo anodo comum, o anodo é ligado em VCC e para acender cada um dos LEDs, a gente precisa colocar aqui GND, ou seja, nível lógico 0. Então, quando a gente vai acionar um determinado display, eu tenho que saber se ele é do tipo catodo comum, porque se ele for desse tipo, eu tenho que acionar o LED com nível lógico 1, ou se ele é anodo comum, porque se ele for desse tipo, eu tenho que acionar esse LED com nível lógico 0. E isso vai interferir na escolha do meu decodificador para o display de 7 segmentos. Temos aqui então um exemplo de um display anodo comum. Então veja, ó, o anodo de todos os LEDs estão conectados juntos e em VCC. Ou seja, se eu quero acender esse LED, eu tenho que colocar GND ou nível lógico 0 no catodo. Portanto, o meu decodificador para 7 segmentos, ele tem saídas ativas em nível lógico baixo. Por quê? Quando elas forem 0, é que o determinado LED vai estar aceso. Então a gente tem aqui o exemplo 7446 ou 7447, eles são semelhantes, em que a gente tem a entrada BCD, né, formada por 4 bits, né, um número binário de 4 bits, D, C, B e A. Temos aqui algumas entradas de controle e temos as 7 saídas responsáveis por controlar cada um dos LEDs. Então, por exemplo, se o meu número binário aqui de entrada for o número 0001, ou seja, eu quero acender os LEDs para apresentar o número binário 1. Eu vou precisar acender os LEDs B e C e os outros todos deixar apagado. Então eu vou precisar que o A seja 1, o B seja 0, o C seja 0, o D seja 1, o E seja 1, o F1 e o H1. Ou seja, eu quero acender apenas esses dois LEDs, todos os outros apagados. E assim, o raciocínio é semelhante para os outros códigos BCD apresentados aqui na entrada. Dependendo do código que for, os LEDs correspondentes vão ser acesos ou apagados para que aquele número seja apresentado no display. As entradas de controle, elas possuem duas funcionalidades. A gente tem a entrada LT. Essa entrada é a entrada de teste de lâmpada. Quando a gente coloca essa entrada igual a 0, todos os LEDs do display devem acender, né? Como o próprio nome diz, ela serve para testar as lâmpadas, ou seja, se os LEDs estão funcionando, né? Porque se um determinado LED estiver queimado, eu posso achar que o meu decodificador está com defeito, mas na verdade é um LED queimado do display. Então, a saída LT, ela funciona para isso. Quando em nível lógico 0, todos os LEDs devem acender. E para que o decodificador funcione normalmente, ela deve ser mantida em nível lógico 1. Se eu quero testar os LEDs, nível lógico 0. Se eu quero utilizar o decodificador normalmente, nível lógico 1. As entradas BI e RBO, elas funcionam para um controle de supressão de zeros. Porque imagina, eu tenho um display de 3 dígitos. Então, na verdade, eu tenho 3 displays de 7 segmentos. Portanto, eu também vou ter 3 decodificadores. E eu quero apresentar o número 001. Eu posso apresentar o número 001 com o primeiro display mais à esquerda realmente mostrando 0, o do meio também 0 e o mais à direita mostrando 1, ou manter
esses dois displays aqui apagados. Então, a possibilidade de suprimir os zeros é para possuir essa funcionalidade. Eu posso suprimir os zeros que estejam mais à esquerda, né, de um número. Ou, se for um número com vírgula, os zeros que estejam mais à direita após a vírgula. E como é que funcionam essas entradas, então, de controle? Eu tenho, aqui no caso, 4 dígitos. Então, eu tenho 4 displays de 7 segmentos, 1, 2, 3, 4, e 4 decodificadores. Eu sei que esse cara aqui é o mais significativo. Então, o que eu faço? Se eu quero suprimir, ou seja, deixar esse display aqui totalmente apagado, quando a sua entrada vale 0, eu preciso colocar na entrada RBI 0. Sendo assim, o circuito interno aqui vai olhar, ó, a entrada RBI vale 0. Se as entradas aqui também valerem 0, eu apago tudo. E a saída BI-RBO vai valer 0. E aí o que eu faço então? Eu conecto essa saída BI-RBO na entrada RBI do próximo dígito. Então, se esse cara aqui foi 0, eu mantive aqui apagado, saiu 0, entrou 0 no RBI aqui. E aí ele vai fazer a mesma coisa. Tem 0 no RBI. Se a entrada é toda zerada, ele vai apagar esse display aqui e vai jogar 0 na saída BI-RBO, que vai entrar no próximo, no decodificador do próximo dígito. Só que agora, apesar da entrada RBI ser igual a 0, eu tenho aqui o número 3, ó, 0, 0, 1 e 1. Então, independente do RBI ser 0, eu tenho que mostrar o valor. Por quê? Não é 0 para eu poder apagar o display, e sim 3. Então, eu vou mostrar o valor correto no display e a saída BI-RBO vai valer 1. E vai ser conectada na entrada RBI do próximo dígito. Se a entrada RBI do decodificador vale 1, significa que, independente do valor que tiver aqui, eu vou mostrar, mesmo que fosse 0. No caso aqui, a gente tem o valor 9, então eu estou mostrando aqui o valor 9. Mas se fosse 0000, eu iria mostrar 0 aqui. Por quê? O número seria 30. 30, eu não posso suprimir esse 0, porque esse 0 aqui é fundamental para a minha visualização. Então, percebam que eu vou suprimir apenas os zeros à esquerda antes do primeiro dígito diferente de 0. Então, suprimir esse cara, esse aqui era 3, eu vou mostrar, aqui é 9, eu estou mostrando. Mas se fosse 0, eu mostraria também. Tá? A mesma ideia pode ser utilizada para números depois da vírgula. Só que agora eu tenho que suprimir não os dígitos mais à esquerda, mas sim os mais à direita. Né? Mostrar vírgula 57 ou vírgula 5700 seria a mesma coisa. Então, os zeros mais à direita eu posso suprimir. Para isso, a gente tem que fazer apenas a ligação no sentido contrário. Esse cara aqui é o primeiro que eu quero suprimir agora. Então, eu ligo o RBI dele em 0, o BI-RBO dele eu ligo no próximo RBI, o BI-RBO desse eu ligo no próximo e vou fazendo no sentido contrário do exemplo anterior, do slide anterior. Então, pessoal, vimos até agora os decodificadores, que possuíam um conjunto de entradas que representavam um número binário e ativava uma saída correspondente a esse número binário da entrada. Agora, a gente vai ver os codificadores. Os codificadores, eles também possuem um conjunto de entradas e um conjunto de saídas. Só que o funcionamento deles é análogo ao dos decodificadores, ou seja, nesse caso aqui eu vou ter apenas uma das entradas ativada por um determinado momento e vou apresentar na saída o número binário correspondente. Então, por exemplo, se a entrada 0 for a entrada ativada, eu vou apresentar na saída o número 0000. Se for a entrada 1, eu vou apresentar na saída o número 0001. Se for a entrada 2, eu vou apresentar na saída 0010. E assim sucessivamente. Então agora, as saídas são agrupadas para formar um número binário
correspondente a qual das entradas estiver ativa naquele determinado momento. Temos aqui, então, como exemplo, um codificador de 8 para 3 linhas, né? Então, eu tenho um número binário de 3 bits na saída, portanto, eu preciso de 8 entradas para poder codificar cada um desses números binários. Então, percebam, pessoal, se a entrada 1 for a única entrada ativada, né, as entradas aqui são barradas, ó. Então, a entrada ativada significa que ela é valor 0. Se ela é a única com valor 0, ó, A2 vale 1, A3 vale 1, A4 vale 1, a saída vai ser 001. Se for a A2 a única entrada ativada, a saída vai ser 010. Se for a A7, vai ser 1, 1 e 1, ou seja, um número equivalente ao decimal 7. Percebam que aqui a A0 ela não está conectada em nenhuma parte do nosso circuito, então ela não faz diferença, né? Quando todas as entradas de 1 a 7 estiverem inativas, a saída vai ser 0, independente do valor aqui de A0. Então, percebam novamente, ó, esse circuito aqui vai apresentar na saída um número binário de 3 bits correspondente a qual das entradas está ativada naquele determinado momento. Uma das limitações desse circuito, como está apresentado aqui, é que eu preciso garantir que apenas uma das entradas esteja ativa por vez, para que a saída se comporte da maneira correta. Já o CI 74147, que é um codificador decimal, ou seja, eu tenho 9 entradas, cada uma delas vai representar um número decimal e um número binário de 4 bits na saída, de forma que esse número binário aqui codifique, né, ou possua o valor binário correspondente à entrada decimal ativa. Só que esse codificador aqui, ele é um codificador de maior prioridade. Então, quando eu tiver mais de uma entrada ativa simultaneamente, a saída será correspondente à entrada de maior valor. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tiver o A9 ativo, não importa o valor do A8, A7, A6 até o A1, a saída vai ser correspondente ao valor 9. Né? No caso aqui está 0110, porque as saídas são invertidas. Né? Lembrando que o número 9 em decimal ele é 1001. Só que como as saídas são invertidas, então 0110. Então vejam, ó, quando a entrada A9 está ativada, não importa o valor das outras. A saída vai ser correspondente ao número 9. E assim para qualquer outra. Ó. Se o A5 tiver ativado, não importa o valor do A4, A3, A2 e A1, desde que o A6, o A7, o A8 e o A9 não estejam ativados, a saída será correspondente à entrada 5. E aí, nesse exemplo aqui, então, quais seriam os estados da saída se o A3, o A5 e o A7 fossem iguais a 0? Se o A7 é igual a 0, eu estou nessa condição aqui. Nem importa o valor do A5 nem do A3. As saídas vão ser 1, 0, 0, 0. Então, eu vou ter o O3 igual a 1, o O2 igual a 0, o O1 igual a 0 e o O0 igual a 0. Vejam, novamente, ó, como o A7 valia 0, não importa o valor do A5, não importa o valor do A3. A saída vai ser 1000, que é correspondente à entrada 7. Esse circuito, o 74147, ele é muito utilizado como um codificador de chaves, em que a gente tem um teclado numérico na entrada, cada tecla desse teclado é representada aqui por uma chave, então eu tenho uma chave para o dígito 0, uma para o dígito 1, uma para o dígito 2 e assim até o dígito 9, e eu utilizo esse codificador aqui para apresentar na saída o número binário referente à tecla que for pressionada. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu pressiono a tecla SW9, a entrada A9 vai ser igual a 0. A entrada A9 vai ser igual a 0. Sendo 0 a entrada A9,
eu vou ter aqui nas saídas, né, o valor invertido do número 9. Então, o número 9 é 1, 0, 0, 1. Eu vou ter nas saídas ali 0, 1, 1, 0. E aí, a gente pode passar isso aqui por esses inversores de forma que a gente retorne para o valor correto do número, 1, 1, 0, 0, 1. E aí, um exemplo de utilização desse decodificador de chaves era um circuito como esse aqui. Então, percebam que aqui, ó, a gente tem exatamente aquela configuração do decodificador de chaves, em que nessas saídas aqui eu vou ter o número binário correspondente ao valor da tecla que for pressionada aqui na entrada. Tá? Percebam que essas 4 saídas aqui, que representam esse número binário, elas estão conectadas nesse circuito aqui em vermelho, que é um registrador de entrada paralela e saída paralela. Percebam que todos os flip-flops do tipo D aqui, ó, estão conectados no mesmo clock, e as entradas são diferentes aqui para cada um deles, e as saídas também. Então, eu tenho aqui um registrador de entrada paralela, saída paralela. Essas saídas aqui estão simultaneamente ligadas na entrada desse registrador aqui em verde e na entrada desse registrador aqui em azul. Então, de alguma maneira, esse circuito aqui vai ser utilizado para registrar, né? Eu tenho 3 possibilidades aqui de registrar o valor da tecla pressionada, tá? E o que vai controlar em qual posição eu vou registrar o valor da tecla? O sinal de clock de cada um desses flip-flops aqui, ó. Os clocks do registrador em vermelho estão ligados aqui, ó, nessa saída X. Os clocks desse registrador em verde estão ligados aqui nessa saída Y. Os clocks desse registrador em azul estão ligados aqui nessa saída Z. Esse circuito aqui, ó, destacado em amarelo, ele é um contador em anel, que é inicializado por esse sinal de clear aqui, ó. Quando o clear é pressionado, né, eu estou ativando o clear desse flip-flop aqui, desse aqui e o preset desse último. Então, a saída desse contador em anel, que é X, Y e Z, após o clear, ela vai para o valor 0, 0, 1. O clock desse contador em anel aqui é controlado pela saída desse monoestável. Lembra que o monoestável ele é um circuito que, a partir de uma transição na entrada, ele gera um pulso retangular na saída. Toda vez que houver um pulso retangular aqui nessa saída, eu vou ter um clock nesse contador em anel. E se eu tenho um clock nesse contador em anel, ele incrementa o seu estado. Como ele é o contador em anel, quando eu incrementar o próximo estado, ele vai virar 1, 0, 0. E quem vai controlar, então, esse monoestável aqui, que gera os pulsos para ser o clock desse contador em anel? Vai ser a saída dessa porta OR. A saída dessa porta OR, ela vai para 1, qualquer que seja o número que tiver aqui na entrada. Então, o que vai acontecer? Suponha que eu não tenha nenhuma tecla pressionada. Então, eu vou ter aqui 0, 0, 0, 0. E aqui também 0. Quando entra 0, 0, 0, 0 aqui nessa porta OU, sai 0, não tem clock no flip-flop. Se eu pressionar a tecla de número 0, eu vou ter nesse ponto aqui 1. Ou seja, a saída dessa OU vai para 1. Então, eu gerei uma borda na entrada aqui desse monoestável, gerei um clock para o meu contador em anel. Quando eu solto a tecla número 0, esse valor aqui volta para 0 e, consequentemente, esse valor aqui também volta para 0. Qualquer outra tecla que eu pressionar, por exemplo, a tecla 3, eu vou ter os valores aqui 1 e 1. Com os valores 1 e 1 aqui, a saída da OU também vai para 1 e gera um pulso de clock no contador em anel. Quando eu solto a tecla número 3, eu volto com esses valores aqui para 0 e 0, a saída da porta OU também vai para 0. Então, não importa a tecla que eu pressionar,
eu vou ter uma transição na entrada do monoestável e um clock no contador em anel. Então, quando eu pressiono o clear, eu tenho 001, né, no estado das saídas desse contador em anel. Quando eu aperto alguma tecla, esse contador conta, então ele vai para 1, 0, 0. Quando ele vai para 1, 0, 0, se eu fizer aqui um diagrama de temporização com o X, o Y e o Z, no estado inicial eu tinha um estado assim, ó, Z igual a 1, Y igual a 0 e X igual a 0. Quando eu apertei uma tecla e fui desse estado aqui para esse, o que aconteceu? O Z que estava em 1 foi para 0, o Y se manteve em 0 e o X que estava em 0 foi para 1. Então percebam aqui, ó, o Z sai de 1 e vai para 0, o Y se mantém em 0 e o X sai de 0 e vai para 1. Se o X sai de 0 e vai para 1, eu tive uma borda de subida no X. O X aqui, ó, ele está ligado no clock desse registrador vermelho. Então, quando há uma borda de subida aqui, ele registra o valor que está na entrada. Essa borda de subida foi gerada a partir do pressionar de uma das teclas. Quando eu pressiono a tecla, então, eu gerei um clock nesse contador, mas eu tinha aqui na saída também, ó, o valor daquela tecla. Então, o registrador vermelho registra o valor daquela tecla. Quando eu pressiono uma outra tecla, o meu contador em anel conta de novo. Então, ele vai para 0, 1, 0. E aí, agora, o que acontece? O X volta para 0, o Y é que vai para 1 e o Z permanece em 0. Agora, eu tive uma borda de subida no Y. O Y está ligado no clock do registrador verde. Então, agora, a segunda tecla que eu pressionei, eu vou registrar no registrador verde. Quando eu pressionar a próxima, o contador vai para 001 novamente, ele conta. E aí o que vai acontecer? O X permanece em 0, o Y volta para 0 e o Z vai para 1. E agora a borda de subida foi no Z. O Z está conectado aqui, ó, no clock do registrador azul. Então a terceira tecla que eu pressionar vai ser registrada aqui nesse registrador em azul. Então esse circuito aqui, que a princípio pode ser um pouco complicado, mas quando a gente vai analisando pedaço por pedaço facilita, ele possui 3 registradores capazes de registrar o valor de 3 teclas pressionadas em sequência, utilizando o codificador de chave que a gente viu aqui, os registradores entrada paralela e saída paralela já vistos anteriormente e o contador em anel também visto anteriormente. Esse circuito aqui ele pode ser utilizado como a entrada de uma senha, por exemplo, e que aí eu vou precisar comparar essas saídas aqui com o valor da senha padrão. Pode ser a entrada de uma calculadora que eu pego 3 dígitos ali, números de 3 dígitos. Qualquer aplicação que a gente precisar coletar dígitos de um teclado numérico, eu posso utilizar um circuito desse tipo. E se eu quiser coletar mais dígitos, basta colocar outro registrador, né, e aumentar um flip-flop no meu contador em anel. Então esse circuito ele ainda traz para a gente essa flexibilidade. Basta utilizar mais registradores, entrada paralela e saída paralela, e para cada registrador adicionado, a gente adiciona um bit no nosso contador em anel e o controle ele vai se expandir. Então, com isso, pessoal, a gente encerra o conteúdo sobre codificadores e decodificadores. Até mais!